Oi, eu sou o Tupete e eu quero te contar um pouco da minha história. A minha história é que eu nasci em 1998, em dia 26 de julho. E quando eu nasci ainda, eu nasci com 8 meses de vida. Quando eu nasci, eu fui diagnosticado com câncer na minha boca, ou melhor dizendo, tumor maligno. Para quem conhece um pouco de medicina, sabe que há vários tipos na realidade de câncer. Mas há 2 tipos bem conhecidos, que é o benigno e o maligno. Vou te contar essas 2 diferenças. A primeira diferença do benigno para com o maligno é que o benigno, ele dá em uma área ele fica, ele dá em uma área ele permanece. O maligno é um tipo de câncer que dá em uma área e, se não houver tratamento, não tiver cuidado, ele se prolifera. Eu nasci com este câncer na minha boca, o tumor maligno. O médico, ele olhou para minha mãe e disse, ele não durará até os 4 anos de idade. E ele não pode tirar este tumor agora, pois é muito novo, deixa que cresça e ele volte e retiremos este tumor. E eu fui crescendo, cresci na igreja. Com os meus 7 anos de idade, eu ainda tinha câncer, mas eu fui apresentado na igreja Deus e Amor, Assembleia de Deus, Deus e Amor, com o falecido e saudoso David Miranda, ou o missionário David Miranda. Ele me apresentou no estado de São Paulo e através dele eu recebi minha cura. Então, de 7 para 8 anos eu recebi a minha cura. Fui curado de câncer sem ao menos fazer nenhuma cirurgia. E eu fui criado na igreja, eu fui aprendendo a viver com os hábitos cristãos. Ainda com meus 8 para os 9 anos, eu não lembro muito bem, eu acho que até menos, eu comecei a louvar na igreja, eu cantava na igreja. Sempre fui uma pessoa amada, uma pessoa querida. E eu ainda na igreja, eu lembro que eu tinha uma irmã da igreja, simplesinha. Era uma irmã muito simples, gostava muito de mim. Ela me via cantando com alegria. E eu lembro que uma vez ela comprou um conjunto social para mim. Ela comprou um sapatinho, comprou um colete, uma gravatinha, uma calça. Eu lembro que quando ela me deu aquilo, porque minha mãe não tinha condições para comprar, eu vesti, eu fui arrumadinho para a igreja, eu cantava todos os cultos com aquela roupa, porque eu gostava daquilo. Ainda de pequeno eu entendia entender o que era amor. E ela, com todo o seu amor, me deu aquela roupa e eu cantava na igreja. Eu fui uma pessoa criada na igreja, eu sei o que é ser cristão. E eu me lembro que o tempo foi passando, meu pai, ele tinha o vício do alcoolismo. E meu pai ainda com vício do álcool, meu pai ele bebia, sempre foi um homem muito trabalhador, bom. Só que quando ele bebia, ele saía de sua pessoa, ele bebia, ele trazia confusões. Minha mãe sofria de agressões ainda grávida de 7 anos, e ela sofrendo de agressões, eu me lembro aquilo. Eu ainda pequeno, dos meus 10 para os 11 anos, eu via aquela situação. Meu pai batia na minha mãe porque ele bebia. Ele não era daquele jeito, mas a bebida, as hostes malignas, os demônios, conseguia simplesmente trazer um efeito fora do normal para ele. Eu fui uma pessoa criada numa casa pobre, numa casa criada com eu e mais 7 irmãos. Hoje no total são 8 irmãos, 9 filhos, mas eu sempre fui criado no meio de muita gente, uma família muito pobre. Eu lembro então que eu comecei a estudar ainda no ensino médio. E eu começando a estudar no ensino médio, no ensino ainda fundamental, eu comprava sapato nas penchinchas porque não tinha dinheiro. Minha mãe nunca teve condições, e eu ainda no ensino médio, eu lembro de um dia que eu fui simplesmente à escola, e meu pai, naquele dia que eu estava saindo da escola,
no período das 12h20. Meu pai estava na rua de trás, que ele estava desempregado nesta época, puxando carroça. E eu lembro que naquele dia eu encontrei com ele. E quando eu me encontrei com ele, eu fui ajudá-lo, ele a puxar carroça. Eu lembro que no outro dia, quando eu voltei para a escola, um amigo, um suposto amigo, havia visto eu puxando carroça com meu pai. E eu cheguei no dia na escola, ele começou a caçoar de mim, a zoar de mim. Ele zoava da minha família, zoava do meu pai. E eu virei motivo de sarro naquela sala. Eu lembro então que eu sempre fui uma pessoa zombada e caçoada pelas roupas que eu vestia, pois não tinha condições de comprar roupas melhores. Mas ainda assim na igreja, eu cresci na igreja. Na minha adolescência eu me batizei com meus 14 anos de idade. E eu me batizei e eu fui levando a minha vida. Com os meus 16 anos eu comecei a simplesmente a pregar. E eu lembro que na primeira oportunidade que eu tive de pregar, na minha primeira oportunidade de pregar a palavra, eu lembro que eu preguei, mas antes de me pregar eu fiquei empolgado, sempre quis ser um pregador. Ainda desde pequenos pastores, na época da minha infância, olhava para minha mãe e dizia: investe nesta criança, investe nele, ele vai voar pelas nações, ele vai andar pelos 4 cantos da terra, investe nele. E quando eu tive a minha primeira oportunidade de pregar a palavra, eu lembro que eu estava em um culto e antes de me pregar, se eu não me engano, acho que foi uma semana antes, eu estudei a palavra, eu li a palavra. Eu quase não consegui dormindo pela ansiedade de pregar pela primeira vez. E eu lembro que eu fiz o esboço, eu coloquei o cabelo pro lado com muita alegria, com sede de pregar. Primeira oportunidade, gente, coisa linda. E eu ensaiei tudo, até em casa eu brincava de culto, brincava de pregador. Eu lembro que neste dia eu falhei, eu errei e não saiu nada do jeito que eu imaginava que sairia. O esboço, eu me atrapalhei no esboço, eu gaguejei, eu falhei, as palavras fugiram da minha mente. Eu ainda errando, eu prestes a desistir, eu continuei ministrando a palavra, sem saber o que ia falar. Eu lembro que nesse dia foi um dia de crise para a minha vida, foi um dia de crise para o meu ministério. Eu lembro que nesse dia eu fiquei muito triste ainda pregando a palavra, pois a palavra fugiu da minha mente. Eu lembro que nesse dia alguém olhou para mim, depois que eu ministrei, e disse: Jonathan, você não serve para isso. Jonathan, vai cantar, porque o teu ramo não é a palavra. Naquele dia eu fui para casa, fiquei triste e eu lembro que quando eu fui para casa, eu com pensamentos de desistência. Ninguém sonha e gosta de fraquejar. Ninguém projeta e gosta que os projetos dêem errado. Eu voltei para casa triste, cabisbaixo, eu chorei como nunca. Até porque eu sou uma pessoa difícil para chorar, eu não sou tão emotivo. Eu lembro que quando eu cheguei em casa eu disse: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de cantar, eu não sirvo para isso. De madrugada o Espírito Santo me incomodou e disse: filho, eu escolhi você e eu vou capacitar você. Ninguém nunca acreditou na minha chamada, ninguém nunca acreditou na mensagem edificativa que eu trazia do meu jeito. Eram poucas as pessoas que acreditavam em mim. Eu lembro então que eu pregava, comecei a pregar, falhava em uma vez, falhava em duas, e ninguém nunca acreditou em mim, nunca acreditou no meu potencial. Eu lembro que o tempo foi passando, e eu comecei a pregar com os meus 18 anos, de 2 anos depois daquela frustração que eu tive no meu ministério. Detalhe, eu não tinha saído da igreja, não desviei, porque eu decidi continuar. A mesma pessoa que falou que eu não servia para pregar, não servia no ramo da palavra, quando eu estava com 18 anos, olhou para mim e disse: prega no congresso de jovens, porque naquele tempo eu já estava pregando bem aos olhos deles, bem aos olhos do público. Olhou para mim e disse: prega no congresso.
no mesmo lugar que eu fui humilhado, no mesmo lugar que eu fui. Tempo de crise foi o mesmo lugar que Deus me exaltou, e eu voltei. Eu tinha tudo para não voltar, mas eu decidi superar. Ei, você precisa aprender a superar. E eu voltei, eu cresci, o tempo passou. Hoje eu tenho 21 anos de idade, nunca desviei da igreja, nunca desviei do Senhor. Com todas as crises que passei, com todas as lutas que passei. Algumas pessoas me chamam no Instagram, me dizem que eu sou referência, dizem que eu sou um referencial para ela. Eu conheço pastores que olham para mim e dizem: você é referência, Jonathan, para a minha vida. E ele é pastor, mais velho que eu, mais tempo de igreja que eu. E Jonathan, por que você está falando isso? Com a minha humildade, eu quero te dizer que você precisa superar. Com o meu testemunho, eu quero te dizer: você precisa aprender a superar. Se você for desistir nos momentos difíceis da sua vida, você não vai longe. Se você desistir nos momentos de crise, do choro que bate no seu coração, você não vai longe. Ei, eu estou te dando conselho através deste testemunho. Você que está me assistindo agora, aprenda a superar. Aprenda a vencer aquilo que te feriu. Aprenda a vencer aquilo que te magoou. Aprenda a vencer aquilo que está frustrando todo o teu ser. E o texto diz em 1 Coríntios, mas o texto diz que quando Jesus, ele foi traído, ele pega o pão, levanta o pão e dá graças. E a pergunta que eu faço é: o que um homem que está em momento de crise, em momento de traição, levanta o pão e dá graças? É que Jesus, ele aprendeu a valorizar quem estava do lado dele e não deu ibope para quem foi embora. Quem foi embora foi foi Judas, mas quem permaneceu foi 11. Quer superar? Valoriza o que permaneceu, não dê ibope para o que foi embora e passe por cima daquilo que está te matando. Você precisa superar. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir este testemunho, para alguém que precisa ouvir esta humilde palavra de um jovem pregador do estado de São Paulo. Deus te abençoe.